Vamos lá, Lucas capítulo 6, verso de número 46 em diante. Diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim e ouve a minha palavra e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Nós extraímos o próprio texto no verso 48, que não pode ser abalada. Então nós vamos falar hoje sobre esses versos na seguinte palavra: para não sermos abalados. Pode colocar aí a introdução para a gente seguir aqui em frente com os nossos irmãos. Vamos lá. Para não sermos abalados, nós podemos perceber que uma construção, a construção de uma casa, a construção de um edifício, a construção de um prédio, depende da análise, aqui tem um engenheiro, depende da análise do solo, mas não somente da análise do solo. Se o solo for bom e o material for de péssima categoria, esse edifício ele não vai ficar de pé, ele vai ruir, ele vai cair. Então nós podemos analisar, nós podemos perceber que a construção, para ela não sofrer abalos, ou para ela resistir ao tempo, às intempéries, ela precisa estar bem solidificada, ela precisa estar bem firmada, ela precisa estar bem estruturada. E isso, quando nós atentamos, tem dois lados. E eu quero falar isso com os nossos irmãos. Eu coloquei aí, nós temos a vida humana, que quando ela é bem construída, bem definida, pessoas bem resolvidas, são mais fáceis da gente lidar com elas, da gente atentar para elas, como também elas podem vencer mais fácil na vida. Só mais um retornozinho, Alexandre. Elas podem vencer mais fáceis na vida. Eu li um livro há muitos anos de uma autora que ela dizia que a nossa vida, ela sempre vai ser de abalos. Ela sempre vai ser de abalos. E quando você vai para a psicologia, que estuda a questão do comportamento, pela análise, faz a triagem, você tem também a psicanálise, que ela é mais subjetiva, e ela também tem o seu olhar clínico para o ser humano. O ser humano é algo muito complexo, e mais complexo ainda, frente ao mundo em que nós estamos vivendo. Apesar do avanço tecnológico, apesar do avanço científico, nós podemos ver que o homem continua em problemas que a própria sociedade, a ciência, não está conseguindo resolver. E isso é muito sério. Porque o pastor Billy Graham, ele disse uma coisa muito importante: a ciência muda o ambiente, a ciência muda a tecnologia, mas a ciência não consegue mudar o homem. Vocês já observaram isso? Na verdade, o homem tem avanço. Vocês querem uma maior prova? O problema da depressão. O problema da depressão, que é assolador, é vertiginoso, é algo horrível. Nós sabemos que em pleno século XXI, as pessoas estão cada vez mais solitárias, cada vez mais depressivas, opressivas. E por que um remédio não resolve? E por que um olhar clínico de uma vez por todas não resolve? Porque tem problemas na alma, tem problema no homem, que não é de origem simplesmente material. E quando a Bíblia fala desse ser humano que é complexo, corpo, alma e espírito, o homem, por natureza, ele é um ser que, na verdade, é quase indecifrável. E assim você pode observar, você pode analisar que isso é muito sério.
E quando eu falo de abalos, eu vou mencionar dois tipos. O primeiro tipo de abalo é o abalo que está do lado físico, do lado emocional. As pessoas de hoje, elas são abaladas por aquilo que é o meio ambiente, são abaladas por histórias. Quando você atenta para isso, eu quero apenas dar aqui algumas pinceladas. Nós temos aí aproximadamente, tem mais, mas eu quero falar apenas destes, 5 coisas que podem trazer abalos para o emocional, para a vida humana. São os traumas. Nós temos pessoas doentes na igreja, doentes na vida secular, porque elas estão trazendo traumas, coisas não resolvidas, coisas que aconteceram lá atrás, do passado, e que na verdade traz mágoa, traz dor, traz choro. Então você tem os traumas do passado, mas você também tem a perda. Existem pessoas que nunca mais conseguiram se estruturar na vida depois que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu alguém da família. E isso é muito sério. Mas você pode perceber também que outra coisa que atinge o ser humano é o estresse. É claro que todos nós podemos ter aquele momento de estresse, de cansaço físico, mas quando isso se torna agudo, se torna crônico, de modo que a pessoa não tem concentração, não tem equilíbrio mental, isso vai gerando consequências, como por exemplo, ansiedade, como por exemplo, uma vida dominada pela depressão, essa vida do corre, da pressa, do querer, do desejar. Há um filósofo do século IV que ele dizia o seguinte, ele dizia: não se preocupe com a fama, não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com o poder, porque essas 3 coisas você não nasceu com ela e elas vão passando. Você tem que se preocupar com aquilo que vai lhe trazer paz. E sabe o que traz paz? É o equilíbrio do espírito, é o equilíbrio da alma. Se vocês analisarem, quer seja o escravo, quer seja o branco, quer seja o negro, quer seja o rico, quer seja o pobre, ambos ou todos possuem problemas. Mas tem uma coisa, o câncer do negro é o mesmo câncer do branco, ou seja, o dinheiro do branco não vai resolver o câncer dele. O problema mental de um homem branco, de um homem negro, é a mesma coisa. Não vai resolver, o dinheiro não resolve. Então, por isso que ele dizia, esse filósofo, que a melhor coisa é a paz de espírito. Ele salientava que quem tem o espírito bem definido, a alma bem tranquila, vive em paz com todos. Vocês sabiam, essas pessoas que são antipáticas, essas pessoas que são revoltadas, que tudo quer corrigir na hora, que gosta de dar sermão nos outros, são pessoas doentes. São pessoas doentes. Vocês podem ir atrás do registro histórico, da formação dessa pessoa, da construção dessa pessoa, porque nós somos seres em construção. Nós somos seres em construção. Isso está presente tanto na Bíblia, como na psicologia, como na pedagogia. O homem é uma tábua rasa, e o homem é um papel em branco. Isso já foi dito lá atrás. Então, nós somos aquilo que vamos sendo construídos pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelo ambiente social, pelas nossas escolas. Nós somos esse produto. Agora, o que eu quero dizer aqui aos irmãos e aos amigos é que aquela pessoa que não é bem construída, que ela não teve uma vida bem definida, ela vive revoltada com tudo. E aí quando você passa também para os conflitos internos, que também geram uma desarmonia, uma desestrutura na vida. E por fim eu falo também sobre os abusos, as traições. Quando isso acontece dentro de uma pessoa, ela se revolta. Veja uma mulher traída. Uma mulher traída, ela não quer confiar no amor, ela não quer confiar no homem. Hoje, muitos movimentos que existem aí são fugas. As pessoas não querem levar a sério uma responsabilidade conjugal e buscam a fuga fora do casamento. Outros dizem assim: eu não quero um relacionamento estável porque eu já sofri traição, eu quero me aventurar. Mas são pessoas que não estão se resolvendo. E aí você pode observar que qualquer coisa abala essa pessoa. Uma pessoa que não tem uma mente bem trabalhada, uma mente bem definida. Porque, gente,
todo problema nosso não está naquilo que nós não possuímos. Todo problema nosso não está naquilo que nós não temos. Todo problema nosso está naquilo que nós somos. Está naquilo que nós somos. Está naquilo que eu sou construído. Se você foi construído com a mente fraca, você só vai viver chorando. Você só vai viver dizendo que a vida não presta. Eu li um outro autor que dizia que a qualidade da vida não está em viver 100 anos, ou viver 90, ou viver 30 anos. Um dia só pode ser a diferença na vida, mas veja se esse dia é com qualidade. A grande questão é que nós somos seres que a nossa mente está sendo perturbada pelo capitalismo, perturbado pela fama, perturbado pelo que os outros dizem. E na verdade, nós estamos faltando com a estrutura física. E essa estrutura física e emocional que não é bem trabalhada, qualquer coisa abala ela. Qualquer coisa desestrutura ela. Como é que nós estamos construindo? Pegue uma moça daquele tempo, daquela época de 40 anos atrás. Às vezes eu digo isso, aí as pessoas dizem, mas também pega os homens lá atrás. Mas se vocês analisarem, antigamente uma mulher, ela carregava uma lata d'água na cabeça. Carregava, segurava um menino no braço, o outro no peito e o outro puxando a saia dela. E ela ainda tinha tempo de parar no caminho de casa e ficar batendo papo com as outras mulheres. Era assim, tinha mulheres que iam para o açude bater roupa, ela levava uma banheira cheia de roupa e batia com a maior felicidade do mundo, chegava em casa, ainda para fazer arroz, para cozinhar. E que estrutura era essa? E se você vê aqui em São Luís, os consultórios estão lotados. Porque as pessoas, elas não estão sendo mais bem estruturadas. É aquele filhinho, é aquela filhinha que nasce na casa do pai, que se forma, e no primeiro dia que ele escuta um não no emprego, ele já começa a entrar em tristeza. É aquela pessoa que tem tudo dentro de casa, mas quando algo não lhe agrada, ela se revolta. Vocês já observaram? Tem filho aí de papai e filhinha que ela tem tudo, ela tem um curso de inglês, ela tem o yoga, ela tem o carro para andar, ela tem o momento de ir para o shopping, mas está cheia de depressão. E por que começa isso? Uma vida mal estruturada. Não são feitos para, na verdade, encarar a vida como ela é. É claro, tem muita coisa no Sêneca que eu não gosto, mas tem muita coisa que ele falou correto. Prepare bem a tua mente e vença lá fora. Quando o Sêneca falava isso, eu me lembrava de Paulo, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, Paulo já dizia isso, antes de Sêneca. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. O que leva uma mente a pensar no suicídio? O que leva uma mente a pensar que a vida não presta? Mentes fabricadas, instruídas de modo errado. Porque você pode muito bem viver uma vida em um estado terminal e ser feliz. Você pode muito bem viver na pobreza e ser feliz, porque a pobreza e a felicidade não dependem do ambiente, depende do teu espírito. E que tipo de espírito é o teu? Então, tem pessoas que qualquer coisa se abalam. E quando eu falo desses abalos no campo emocional, psicológico, mas tem uns abalos também espirituais. E quais são os abalos espirituais? Se você atentar para a própria história, o primeiro problema é o existencial. Quem sou eu? O que eu faço aqui? Qual é o sentido da vida? Por que eu nasci? São coisas que a ciência não responde. A teologia, a religião tenta responder. Mas também tem dentro desse conflito existencial, tem um conflito também sobrenatural. Vocês sabiam que tem pessoas que diziam assim, eu não acredito em Deus. E quando foi para o hospital, que teve uma doença, lá no hospital teve uma experiência com quem? Com Deus, e de lá ele saiu crente. Eu conheço pessoas que teve sonhos, teve revelações e aceitaram a Jesus Cristo como Salvador.
foram confrontados nesse campo da vida espiritual. Então, quando você atenta para isso, é muito sério. Nós temos hoje também um abalo religioso. O que está acontecendo no abalo religioso? Nós temos os ateus, nós temos os céticos, nós temos os liberais, nós temos escândalos que estão acontecendo no meio religioso. E aí a pessoa se abala. Eu não vou mais para a igreja. O pastor, eu pensei que aquele pastor fosse homem de Deus. Eu pensei que fosse certo. Eu não vou mais. Eu vou embora da igreja. São pessoas que se abalam facilmente. Quando você vai para Hebreus 12:2, já está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, olha aí, suportou a cruz. E por que hoje nós temos crentes bebelozinho, tão frágilzinho? Você não pode dizer nada, ele vai embora. Se não der um cargo para ele, ele abandona a igreja. Se não tiver o cantor que ele agrada, ele vai embora. Se não botar no grupo de vocal, ele cai fora. Que estrutura é essa? Qualquer coisa abala, qualquer coisa desconstrói. Tem outros que, se acontecerem perdas espirituais, também se abalam. Eu não vou mais para a igreja, porque a minha companheira de culto foi embora. E o companheiro da vida eterna que está dentro de ti, o Espírito Santo. Quem tem a certeza que o Espírito Santo está na vida? Eu estou colocando aqui 2 tipos de abalos, tanto na vida secular, como na vida espiritual. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Imagine um homem como Paulo. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas eu quero colocar aqui 2 pessoas. Olhem para cá. Vocês sabiam que a melhor coisa é você aceitar e encarar o problema de frente? Porque se você encara o problema de frente, você não vai sofrer com ele. Eu vou te dar aqui um exemplo. Por exemplo, quando você lê Ruth, capítulo 1, verso 20, ela foi entrando na cidade. Ela tinha acabado de perder o marido. Ela tinha acabado de perder os 2 filhos. Olhem isso, olhem para cá, prestem atenção. Essa mulher, ela poderia estar na fila do descarrego. Essa mulher, ela poderia agora estar em um consultório. Essa mulher poderia estar tomando antidepressivo. Essa mulher poderia estar tomando remédio para controlar a vida dela. Mas por que Noemi não entrou em desespero? Porque ela aceitava a soberania de Deus. Se você crê que Deus está no controle das coisas, que Ele conduz a tua vida, você não se abala. Quem glorifica a Deus? Quando foram chamar ela, Noemi, ela disse: não, me chamem de Mara, amarga, sofrida, porque o Todo-Poderoso me amargurou. Olha aí. Ela tinha consciência que Deus estava fazendo isso com ela. Jó também abre a boca e diz: o Todo-Poderoso jogou flecha em mim. E quem é que pode tirar as flechas? Tem pessoas que ficam sofrendo. Eu não cresci porque fulano de tal puxou meu tapete. Eu não fui porque ele primeiro foi no meu lugar. Eu não fui porque ele me traiu. Pare com esse chorinho. Pare com esse fracasso. Eu não sei por que eu vivo assim. A vida é um tédio, a vida é uma náusea. Está cantando como Raul Seixas. Eu me lembro que era rapazinho, tinha um garimpeiro, e ele me levava para a casa dele, eu não sei por quê. E lá ele pegava, e aí botava um gravador velho com um monte de luz. Eu pequeno, um monte de luz. Aí um camarada começava a cantar. E eu aqui nesse apartamento, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. E eu não entendia nada. Eu disse: cara é doido. Num apartamento esperando a morte chegar? Quem é que vai esperar a morte? Nós esperamos é vida. Nós esperamos é vitória. Porque nós não temos negócio com a morte. Olhe para cá. A morte não é projeto de Deus, gente. O projeto de Deus é a vida. Vira para o teu irmão e aperte a mão dele e diga para ele: o projeto de Deus é vida. Diga: o projeto de Deus é vida. Quando você pega a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 54, Deus não fez Adão para morrer.
Mas o pecado trouxe a morte. Então morte não é projeto de Deus. Olhe para cá, a morte nunca está no futuro. A morte só está onde? Diga vocês, a morte só está onde? No passado, porque morte não tem futuro. Morte não tem futuro. Então deixa eu dizer para vocês, a Noemi, ela aceitou. Vocês sabiam que até o Eli, quando o profeta falou que Deus, profeta Samuel, falou que Deus ia destruir a casa dele, olha o que foi que disse Eli em 1 Samuel 3,18. Ele disse, ele acreditou na soberania de Deus. Ele disse, o Senhor é Deus. Olha aí. Quando Samuel contou tudo para Eli, olha ali, Deus vai acabar com a tua casa, teus filhos não prestam, a tua casa não vale nada. Eli não entrou em desespero, porque Eli tinha um problema da conveniência. Ele não pecou ele mesmo, ele pecou por conveniência, por omissão. Mas ele diz, o Senhor é Deus, ele faça o que parecer bem aos seus olhos. Quem crê que Deus está no controle das coisas? Só diga bem forte, quem crê que Deus está no controle das coisas? E por que tu grita? E por que tu se desespera? E por que tu vive só chorando? Isso é muito sério. Então quando você atenta para esse aspecto bíblico, eu vou mostrar agora dois homens que no meio da dor, no meio da prova, da perseguição, do desespero da vida humana, eles souberam encarar a vida. A angústia da vida, quem explica não é Sartre, quem explica não é Schopenhauer, quem explica é Jó. Quando Jó perdeu tudo na doença, e perdeu os filhos, perdeu o prestígio, aí alguém pensava que a vida para ele estava acabada. Ele até disse, bom seria eu não nascer. Mas no meio da prova, em uma noite, ele abriu a boca e disse, Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Só quem crê que ele vive, levante a mão. Só quem crê que ele vive. Deus estava no controle da vida de Jó. Quando você vai para 2 Timóteo 1,12, aí você vê o apóstolo São Paulo, olha aí, o apóstolo São Paulo diz para Timóteo, por esta causa eu padeço, meu filho, eu padeço tudo isto, mas eu não me envergonho do que eu estou padecendo. Paulo sabia que ia morrer, eu não me envergonho, mas olha o que ele diz nesse texto, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aí está o diferencial. Ah, você foi desempregado, eu sei em quem eu tenho. Ah, mas aí o médico já desenganou, eu sei em quem eu tenho. Ah, mas você está perdendo as coisas, eu sei em quem eu tenho. Deus está no controle, e como Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é para você. Agora sirva, sabendo que Ele é quem controla tudo. Quem glorifica a Deus? Eu sei que o meu Redentor vive. Aí quando você vai para esse mesmo homem, basta você ler do 35, Romanos 8:35, ele diz, que diremos pois destas coisas, se Deus é por nós? Aí ele diz, nem a espada, nem a perseguição, nem a luta, nem o presente, nem o porvir, nem a doença, nada me separará do amor de Cristo Jesus. É isso que é estrutura. Quanto mais você faz do seu medo o teu gigante, mais você vai viver preso nele. Eu vou te dar um conselho de Deus aqui esta noite. Quando você chegar em casa, ou aqui mesmo agora sentado aí nesse banco, diga consigo mesmo, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra. E esse meu medo e essa minha tristeza, eu vou jogar nos teus braços, nas tuas mãos, porque o Senhor é quem cuida de mim, e seja o que quiser, porque quem está no controle é Ele. Quem glorifica a Deus, quem está no controle é Ele. Diga isso bem forte, quem está no controle é Ele. Quem está no controle é
Ele. Ah, pastor Zé, mas minha mente é fraca, a minha mente é perturbada. Eu tenho também um recadinho para a tua mente fraca. Coloca assim a tua mão aqui na tua cabeça, assim, coloca aqui desse lado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesta noite, o Senhor Deus, Ele está te dando o que Ele já te deu, o capacete da salvação. Ele já colocou, está lá em Efésios 6, o capacete. E lá em 1 Coríntios 2,16 ele diz que nós temos a mente de Cristo. Então essa mente que diz para você se matar, essa mente que é perturbada, essa mente que é agitada, é o diabo tentando trabalhar e te descontrolar. Mas sabe como é que se controla a mente? Sabe como é que se controla a mente? Chamando Cristo para a tua vida. Sabe como é que se controla a mente? Fomentando nela aquilo que é de Cristo, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é justo, aquilo que é de boa, é agradável, nisto pensai. Então agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda mente fraca, o Senhor está trocando agora a mente fraca pela mente de Cristo, e o Senhor está renovando a tua mente agora, o Senhor está curando a tua mente agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Medo, angústia, desequilíbrio mental, o Senhor está curando agora. Se você crê, toma posse desta palavra. Deus, Ele quer te dar vitória. Oh, glória a Deus. Mas observem bem, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês esta noite. Quando nós lemos o texto que nós colocamos aqui para os irmãos, vamos lá, apreciem comigo essa passagem bíblica. Perceba que Jesus Cristo, Ele começa essa passagem bíblica de modo muito forte. Olha aí, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nós temos aqui alguns problemas. Qual é o primeiro problema? Quando Jesus Cristo, Ele faz essa colocação, se vocês analisarem, Ele era o grande mestre, o mestre por excelência. Ouçam bem isso aqui. E por que me chamais Senhor? A palavra aí é Kyrios. Kyrios era uma palavra aplicada até para o imperador romano. Kyrios é a palavra Senhor. Mas essa palavra também era uma palavra de honraria. Ela era aplicada para mestres, ela era aplicada para doutores, ela era aplicada para pessoas de alta posição. Mas ela era aplicada para Deus e ela era também aplicada para Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essa palavra, ela só é usada no escalão de honra, de respeito, para com alguém que é maior. Para com alguém que é maior. Então Jesus disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu digo para fazer? Tem dois problemas aqui. Não é discípulo de Jesus quem não é leal. Anote isso. A primeira coisa, não é discípulo de Jesus quem não é leal. Porque se você não faz o que Ele manda, você já mostra que você não é leal. A segunda coisa que você vê aqui é que o próprio texto, quando diz: olha, vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo para fazer, está mostrando que eles não tinham honra para com o Senhor Jesus. O que se tem aqui logo de imediato são falsos discípulos, porque Jesus diz: vocês não fazem o que eu mando fazer. Então os discípulos aqui, eles não tinham duas qualidades. Eles não tinham, qual era a primeira que eu disse? Bem forte, qual é a primeira? Leal. E a segunda, falta de honra. Porque se a pessoa não honra, não obedece, ele também não vai ser leal. Há muitas pessoas que são crentes na igreja, chamam Jesus de Senhor. É por isso que lá em Mateus 7:21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz. Se você vem para um culto como esse, diz: eu te amo, Jesus. Se você vem para um culto como esse, eu te adoro, Jesus, mas não obedece à palavra dele, não cumpre o teu falar, o teu palavreado, o teu levantar de mão, não tem nenhuma utilidade para Jesus. Em João 15:14, Jesus Cristo foi claro. Ele disse assim: vós sereis meus amigos, não é isso, Jessé? Se fizerdes o quê? O que eu vos mando. Há muita gente compondo: amigo Jesus, senta aqui comigo. São canções lindas e eu acho maravilhosas. Entra na minha casa, passa lá em casa. Melhor do que ele passar é ele ficar na tua casa.
Para Zaqueu 19, ele disse: eu vou ficar na tua casa, que também é o coração. Tem muita gente querendo ter intimidade com Jesus, olha para cá, quer a intimidade de Jesus, quer o poder de Jesus, quer a glória de Jesus, quer a bênção de Jesus, mas você não quer ser leal a Jesus, e você não quer fazer o que Ele manda. Ah, pastor Ziel, eu queria tanto sentir a glória de Cristo no culto. Não sente porque não quer. João 14, 23, e disse-lhe Jesus: se alguém tem os meus mandamentos, olha aí, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha aí, gente, se alguém me ama, quem aqui ama Jesus de verdade? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o que acontece? E o meu Pai o ama. Se tu ama Jesus e guarda a palavra, não precisa tu chamar, Ele mesmo vem. Ele diz: eu e o Pai viremos para Ele, oh glória, e nele faremos morada. Vocês estão vendo a diferença? Uma coisa é eu ficar aqui, quem pode sentir Jesus, quem pode sentir a presença dele, não é quem pode, é quem obedece. Não é quem está sentindo, é quem guarda. Se tu guarda, Ele mora aí dentro. Quem sabe que Jesus é Senhor, honra Ele em qualquer lugar, honra a sua palavra. Então, esse Senhor Jesus, Ele está dizendo: vocês me chamam Senhor e Mestre, mas vocês não fazem o que eu faço. Coloca lá o texto, vamos lá, seguindo. A segunda coisa, o texto. A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto bíblico, o texto bíblico, irmão, é o versículo. Nós podemos observar que ele vai dizendo agora no 47, coloca lá. Olha o que ele diz no 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu lhe mostrarei. Qual é a maior prova? Olha para cá, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a maior prova que você dá que Jesus está dentro de você? Qual é a maior prova que você é discípulo dele? Os frutos. A maior prova que você é discípulo dele é a essência do ensino dele em você. É quando você corresponde com aquilo que ele ensinou. Então, olha o que ele está dizendo: e aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vou mostrar como é ele. Preste bem atenção, o ensino de Cristo tem que alterar a tua vida. O ensino de Cristo tem que mudar você, querido irmão. Querida irmã, eu não acredito que o ensino de Cristo entre em você e você continua no erro. Eu não acredito. Eu acredito que quando o ensino de Cristo entra dentro de você, você grita. Você passa a saber quem é Ele. Lá em João 1,49, vocês sabem quando teve aquele diálogo de Natanael. Aí a Bíblia diz que quando ele chamou Natanael, ele responde: tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Veja que naquele diálogo, um homem disse para Cristo: tu és o Filho de Deus. E ele disse: só porque Filipe te chamou e te disse que tu estava, quando eu te vi debaixo da figueira, só porque eu te disse isso, tu crestes? Coisas maiores tu verás. Então olha para cá, qual é a maior prova de que um discípulo, de que um seguidor de Jesus tem o ensino dele na vida? A maior prova que a pessoa tem o ensino de Cristo na vida é quando aquela pessoa corresponde com o que Cristo ensina, com aquilo que Cristo fala. É isso que é interessante. Observe o versículo. Agora ele vai mostrar como é que a pessoa prova que o ensino está dentro dele. Coloca agora o 48. Vamos lá. Olha aí. Eu comparo o homem que obedece a minha palavra, o homem que me escuta, aquele que edificou a casa. Mas olha como é que esse homem ele edifica. Ele primeiro cava, ele abre bem fundo, ele põe alicerces e ele coloca a rocha.
Isso aqui é reflexão, isso aqui é sabedoria. Ele está dizendo que a pessoa que recebeu o ensino dele no dia a dia, na vida constante, na vida diária, ele vai mostrar isso aqui. Olha, irmão, cavou. Se você pegar Mateus e Lucas, você vai ver a diferença. A diferença é que esse homem aqui de Lucas, ele vai edificar com algo mais profundo. Olha aí, cavar. Não pode, olha, é impossível você querer a vida com Jesus se você não cava. Tem crente que é todo o tempo na cacimbazinha, tem crente que é todo o tempo só no tanquezinho, ele só bebe no balde, só bebe no balde, só bebe no balde. Ou seja, nada na vida dele evolui, ele não cava. Agora, quem se aprofunda, quem se joga nas profundezas de Cristo, bebe mais profundo dele. Eu não me contento, irmão, só eu chegar no culto e eu ficar cantando o hino da harpa, por exemplo. Nós abrimos este culto. Aí canta no formalismo, canta numa frieza. Olhe para cá, deixa eu te dizer, crente tem que ser como Moisés. Moisés viu o mar vermelho abrir, Moisés viu as pragas caírem, Moisés viu Deus mandar maná, mas no capítulo 33, ele disse: eu quero mais, eu quero ver é a tua face. Tem que ir mais fundo, meus irmãos. Quem quer cavar mais fundo aí? Quem quer? Quem quer ir mais? Não se contente só com essa vidazinha do domingo, não, irmão. Tem irmão que só aparece aqui no domingo. Não lê Bíblia, não ora. Tem deles aqui que só busca Cristo e só chora quando vem o problema. É bom tu cavar é agora. Cava mais fundo. Vai mais profundo. Deixa a água dar nos artelhos, deixa dar no tornozelo, deixa dar no joelho. E quando você der fé, você não consegue mais nadar e se lança no mar espiritual com Cristo, bebendo das águas profundas. Quem glorifica a Deus? Não se contente não, irmão, só com essa vidinha que você leva. Peça para Deus: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu Espírito Santo, me usa, Senhor, toca em mim, Pai, me enche de poder. Não se contente não, meu irmão. Muita gente lá no capítulo 20 de João fala mal de Tomé, mas eu li um teólogo que diz que Tomé foi melhor do que os outros, porque os outros só ficavam lá por trás. Ele disse: se eu não ver, se eu não tocar. Ele não queria viver o que os outros diziam, ele queria viver a fé dele. Sabe por que Jesus foi atrás do Tomé? Sabe por quê? Porque Jesus sabia que Tomé não estava negando ele. Quando ele entrou na sala, Jesus foi só para visitar Tomé. Aí ele entra na sala, aí pronto: Pai seja convosco, e o Tomé está lá. Só bastou ouvir a saudação: Pai seja com Tomé. Tomé. Aí pronto, Tomé não aguentou. Vê se é o 20:27, coloca aí. Tomé não aguentou. Tomé, olha as minhas mãos, olha ao lado. Olha, Tomé. Aí Tomé disse uma coisa que poucos disseram. Ele expressou um credo. Ele abriu a boca e disse: Senhor meu. Eita glória, quem glorifica a Deus? Senhor meu. Já pensou, irmão, para um crente abrir a boca e dizer Senhor meu? Ele disse Senhor meu e Deus meu. Então observem bem, cave profundo, não fica só na beirada não. Eu li um autor que ele diz que a vida do crente tem que ser como um carro-pipa ou como qualquer outra coisa a mais. Ele diz: se você for na praia, no mar, e se você levar 10 carro-pipa, você enche os 10 carro-pipa e o mar não seca. Se levar 1 milhão, enche o mar não seca. 1 trilhão, enche o mar não seca. Todos os carro-pipa do mundo, enche o mar não seca.
Assim é Jesus Cristo. Não vá para Ele com um baldezinho, velho, não vai com carrinho pipa. Vai com teu ser todinho e se entregue para Ele. E Ele vai te encher de vida e de poder e de autoridade espiritual. Pare dessa vidinha medíocre. Não dependa só de cantor para ser crente. Não dependa só de pregador para se alegrar. Deixa o Espírito fazer festa dentro da tua alma. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Olha aí. O que acontece? Olha aí. Rio de água viva correrão aonde? Então tu não fica parado. E que negócio é esse de tu sentir presença de Deus só em festa? E que negócio é esse de tu sentir presença de Deus só em monte? Eu sinto a presença de Deus 24 horas, porque Ele está vivo dentro de nós. Só quem acredita, só quem pode levantar as mãos e dar o maior glória para Jesus. Calma, meu irmão. Vá beber nele. Não se contente não. Não fique só com aquele negocinho na beiradinha não. Bebendo a águazinha todada, não fica só ali não. Não fica só com o negócio não. Chega para Ele, Jesus, eu estou aqui. Me enche mais da tua glória, do teu poder. Eu sei que o Senhor já me deu a vida eterna, mas Senhor, me massacra, me domina, me enche. E o Senhor, tu vai ver, tu vai nadar, tu vai... Eita, irmão, por que aquela irmã é todo tempo cheia? Por que aquele irmão, na hora que escuta um hino, ele chora? Por que aquela irmã, na hora que escuta uma mensagem, já é dizendo glória a Deus? Eu sempre digo que crente... Ele tem, até agora eu comecei, que Deus vai botando na boca da gente, aí Ele vai botando. Mas eu vi agora de um pregador, eu vi um histórico, há mais de 30 anos, que o pregador dizia, o Senhor está começando a aquecer as turbinas. Por que o avião, você sabe que ele vai voar? É porque ele sabe a hora certa que ele diminui as turbinas, mas ele sabe a hora certa que ele... levanta. Assim é o crente, irmão. Tu não pode estar crente, eu sempre digo que tem que ser que nem bujão a gás, fogão a gás. Na hora que triscar tem fogo lá. Não existe esse negócio do crente ficar, ei, irmão, eu estou daquele jeito. Tu tem que cavar e beber mais profundo, e o Senhor vai iluminar a tua vida. Tu queres ver? Coloca aí Efésios 1,18, para você beber profundo. Pastor Zé, eu quero ter experiências grandiosas. Olha aí, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua. Você sabe qual é o tamanho da riqueza em Cristo? Você sabe o tamanho da glória em Cristo? Então vai beber profundo. Você espera de mim que eu te alegre? Você espera de mim que eu mostre como é o céu para você? É não, meu filho, é tu. É tu de madrugada sozinho com Deus. É tu bebendo na fonte e o Senhor Deus vai te dando vitória. Aí é como diz o Lucas Lima, né? Que o irmão estava orando na igreja, e aí ele orando e o irmão começou a orar, e aí quem está frio mesmo não vê o sobrenatural, e o irmão começou a orar, e aí só dizia a grande, a grande, a grande. A grande. E aí os auxiliares olhavam para ele, e o outro olhava, esse bicho está doido. E a grande, até o pastor também, porque o pastor quando está frio também é do mesmo jeito. E manda calar. Aí ele disse, vai lá naquele irmão, vê o que ele quer, com o negócio de a grande, a grande. Aí todo ele repetia, a grande, 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 a grande. Aí o irmão foi lá, ei irmão, o pastor mandou eu vir perguntar aqui, o que tu tem? A grande. Por que tu anda só essa oração? Por que tu não ora em nome de Jesus? Ele disse, não, vai lá dizer para o pastor. É que eu estava orando aqui e estou vendo uma visão de 3 torneiras de ouro. 3 torneiras. E o anjo está perguntando qual é que quer que abra. Porque tem uma média e tem uma pequena e no meio tem uma grande. Ele está perguntando qual é que eu vou abrir. E eu estou dizendo para ele, é a grande, é a grande, é a grande, é a grande. E quem quer que a torneira grande se abra aqui? Quem quer que a torneira grande? Mas tu tem que crer. Eita glória, quem glorifica a Deus? Irmão, Jesus não quer que a água chegue na tua caixa pelo canozinho fino. Ele vai botar a torneira grande. É a torneira, pega aí na mão do teu irmão, diga para ele, a torneira grande vai abrir na tua casa. Diga, a torneira grande vai chegar lá. Oh, glória a Deus. Olha para cá, a torneira de Deus nunca é pequena. Quando você pega 2 Reis 4, a mulher foi chorar para o profeta, pedir só para ele pagar a dívida, não foi? Olha, meu marido morreu e eu não sei o que é para fazer. Ele disse,
Olha, volta para casa e pega vaso. E arruma com todo, aonde você puder. Ela botou vaso em tudo que era lugar do quarto. E aí pronto, abriu e a torneira grande. Pronto, abriu. Aí era só botando a vazio, o azeite. Tchó, tchó, tchó. E aí pronto. Se tivesse 1000 balde, era 1000. Aí pronto, quando ela viu a torneira aberta, ela disse: meu filho, traz vasilha que tem azeite na torneira. Eita glória, quem tem azeite aí de Deus, traz vasilha que tem azeite jorrando. Aí o menino disse: mamãe, acabou? Aí o azeite, enquanto tiver vasilha aqui tem torneira aberta. Quem é vasilha de Deus aí? Só quem é vasilha. Então eu vou te dar um conselho, olhe para cá. Veja bem, se tu és servo de Jesus Cristo, eu quero te dizer que Jesus quer que você obedeça a palavra dele, irmãos. Coloca aí na tela, João 6,63. Jesus Cristo, ele diz: as palavras que eu vos digo, elas são o quê? Espírito e vida. Olha para mim aqui, olha para cá. E por que você, olha aí, o Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. Agora as palavras que eu vos digo, pega a tua Bíblia, levante ela. Pega essa tua Bíblia, levante ela. Isso aí é palavra de Jesus. Eita glória, isso aí é palavra de Jesus. A palavra que eu vos digo, elas são o quê? Espírito e vida. E que eu estou pregando aqui é na autoridade de Deus, pode crer. E se você crê no poder dessa palavra, ele vai transformar a tua mente agora. E se você crê no poder desta palavra aqui esta noite, a cura de Deus chega na tua vida aí agora. E se você crê no poder desta palavra, essa doença vai embora agora. E se você crê no poder desta palavra, a vida chega aí agora. A palavra que eu vos digo, elas são espírito e vida. Espírito e vida. Deixa essa palavra entrar, meu irmão. Deixa ela quebrar você, deixa ela queimar você. Então observem bem, Jesus estava dizendo: escutem a minha palavra, porque se vocês escutarem, elas são espírito e... Então cava. Se essa palavra é vida, por que tu não cava? Cava. Olha, bota lá, meu filho. Esse homem aqui foi muito inteligente. Ele cavou, ele disse: já que é Jesus falando, e o que ele dá é bom, eu vou cavar. Ele cavou, mas ele não se contentou. Ele fez o que mais? Cavou mais fundo. E aí depois ele pegou o alicerce, que é Cristo. Cristo é, olha, duas coisas aí. Digam comigo bem forte que eu vou encerrar agora. Digam comigo: alicerce e rocha. Vamos lá, alicerce e rocha. Aqui está um engenheiro, ele é crente. Ele tem vocação ministerial. Mas eu estava lendo nesse texto, eu fiquei me perguntando por que a Bíblia fala de alicerce, porque o alicerce é feito com o quê, doutor? Tem pedra, rocha mesmo, pedaço de rocha. Ele bota rocha também, bota? Bota. Agora esse homem aí, eu não sei por que ele foi botar alicerce sobre a rocha. Se vocês pegarem Mateus 16, 18, Jesus disse: eu sou a rocha. Escute bem o que nós vamos analisar aqui. Ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só que nós temos uma questão aí. Esse homem foi muito inteligente. Ele cavou, e ele cavou mais fundo para botar os alicerces. Os alicerces fala de Cristo. Mas e a rocha? Prestem bem atenção. A rocha, Petra, Petros, se vocês analisarem, a pedra lá em Mateus é Cristo. Agora, quando você vai para Efésios 2:20, a Bíblia diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta e de Jesus Cristo, que é a pedra da esquina. Olhe para cá, pode ter várias pedras como nós, mas eu sou pedrinha, você é pedrinha. Agora tem um pedrão aqui dentro que não tem diabo que destrua. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pegue a tua casa e bota nessa pedra. Eita glória, quem glorifica a Deus? Pegou o mistério aí? Pega a tua casa e bota nessa pedra. É por isso que quando você vai para 1 Coríntios 3:10, Paulo diz: veja cada um como edifica. Porque esse homem aí foi inteligente. Ele disse assim: olha para cá, irmão, olha para mim aqui.
as palavras de Jesus são espírito e... Então ele disse, eu vou pegar essas palavras e vou colocar dentro de mim para que eu tenha vida. E por que você está chorando dentro desse apartamento, dentro dessa casa? E por que você está triste no seu carro? Pega essa palavra que é vida. Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, me dá vida pela tua palavra. Senhor, me sustenta pela tua palavra. Senhor, me levanta pela tua palavra. E o Senhor Deus vai te levantar desse marasmo, dessa tristeza, desse enclausuramento. Eu estou aqui na autoridade de Deus, irmão, para dizer a você uma coisa: o espírito de morte não tem autoridade sobre a tua vida, porque Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado. Levante a tua mão nesta noite. O espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. E você está na rocha que é Cristo. E na rocha que é Cristo não tem tempestade, não tem vendaval que te destrua. Jesus é o teu alicerce. Jesus é o teu alicerce. Acabou, Satanás. Esse medo que você estava botando nela, essa angústia, esse pesar, agora está acabando. Jesus está chegando aí para você. O espírito de vida chegou. O espírito de vida entrando na tua vida. Deixa Jesus tratar contigo. Deixa Jesus tratar contigo. Ah, pastor Ziel, mas irmão, olhe para cá. Tem irmão que qualquer coisinha desestrutura ele. Qualquer coisinha. Quando vem um problema do filho, aí ele diz, olha os meus nervos abalados. Tem irmão que é crente, olha para cá. Eu conheço irmãs do círculo de oração que são crentes, mas elas andam assim. Elas estão andando assim. Aí eu pergunto, um dia eu estava em um congresso e eu ia saindo e uma irmã assim. Eu disse, o que a senhora tem? A irmã disse, pastor, ela era dirigente do círculo de oração, mas teve um problema desde esse tempo para cá, esse problema entrou nela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se tu também não tomar a tua decisão, você não vence. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha quantos anos sofrendo? 12, e não tinha mais solução, e ela já tinha gastado o quê? Ela só poderia esperar o que agora? Ela só poderia esperar a morte. Mas ela disse, não, eu não vou só esperar a morte, porque eu estou sabendo que tem aí o Jesus de Nazaré, que anda pelas ruas, curando e libertando. Eu vou, mas olha para cá. Além do problema, ela estava com fluxo de... Ela não poderia se aproximar de nenhum homem de judeu, porque ela era imunda. Ela não era só doente, ela era imunda. Mas olha a atitude dessa mulher. Às vezes tu recebe e não recebe a bênção, não é porque Jesus não quer te dar, é a tua falta de atitude. Eu vou ficar aqui mesmo, irmão. É assim mesmo. Agora há pouco saiu daqui de casa um irmão, disse que a mãe dele morreu assim, o pai dele morreu assim. Mas tu não é ele. Te levanta, ergue a tua cabeça, saia desse marasmo, desse enclausuramento, e diga, o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã. Diga isso, eu posso crer no amanhã. Ela foi, tocou, foi curada ou não foi? E uma mulher que andava encurvada há 18 anos, era feio para ela. Era uma mulher feia, da postura dela. Ela não teve vergonha, foi até Jesus, e Jesus pegou aquela mulher no dia de sábado e libertou ela do demônio, e disse ela, fique liberta. A mulher que andava encurvada, veia só chorando, Jesus endireitou ela, e ela foi andar como uma madame. O recado de Deus aqui esta noite é: Jesus quer acabar com o teu sofrimento, mas depende da tua atitude também. Então, em primeiro lugar, você tem que honrar. Se você honrar o mandamento, se você honrar o ensino, se você fazer, se você der prova que está fazendo, o milagre chega na tua vida. Coloque aí o final do versículo. Olha aí, o verso 49. Agora ele diz, mas o que o 48, para me encerrar. Olha a parte B. Aí ele diz, olha para cá, se a casa, diga comigo, diga bem forte, cavou fundo. Vamos lá, cavou fundo. Não, só quem tem boca, diga bem forte, cavou fundo. Botou os alicerces. Botou a rocha. E botou a casa. A casa pode ser pequena. A casa pode não ter tanta beleza. Mas se ela começar lá de baixo, olhe para cá, aí veio a enchente. Lá em Mateus diz assim, caiu água de cima
e ela veio por baixo os rios, porque primeiro a chuva cai, aí é que enche a casa e começa a destruir tudo. Mas aí a Bíblia diz que veio a enchente e bateu com força contra a casa. A casa estava lá, mas a casa não caiu, porque cavou bem. Deixa eu te dar um recado: quem cava bem, e quem tem estrutura em Cristo, e quem está na rocha, a casa não cai. Olha o que diz a Bíblia: e não pode ser abalada. E não pode ser abalada. E por que você se abala? Se abala com qualquer historinha, se abala com qualquer fuxico, se abala com qualquer coisa. Pronto, você tem que ir tratando esse teu medo. Bota a vida na mão de Jesus, irmão. Ah, pastor, um judeu estava dando uma oferta para a obra de Deus. Aí uma pessoa chegou: olha, teu armazém acabou de pegar fogo. Ele olhou para o rapaz e disse: é porque meu cheque está pequeno. Rasgou e aumentou a contribuição. É assim que é crente. Oh, meu Deus, por que pegou fogo? Eita, meu pai. Aí se acaba, aí começa a chorar. Aí pronto, aí fica a vida dessa forma. Levante a cabeça. Deus não está no controle? Daniel disse, 2:21, Ele é quem está no comando. E se Deus está no comando, te aquieta. Se Jesus está dentro do barco, pode a tempestade bater, fica quieto, porque quem está lá dentro é Ele, e Ele está no controle de todas as coisas. A minha casa não vai ser abalada. Diga isso aí, profetize. A minha casa não vai ser abalada. Ei, pega na mão desse irmão que está ao teu lado. Eu estou sentindo de Deus aqui. E diga com ele aí: a minha casa não vai ser abalada. Diga: eu repreendo agora todo espírito do medo, todo espírito das trevas, todo espírito de morte. Em nome de Jesus, a minha casa não vai ser abalada. Eu estou na rocha que é Cristo. Ei, tu está bebendo da Bíblia, tá? Tu estás cantando o hino da harpa, tu estás servindo a Deus, tu estás cavando profundo. Então a casa está na rocha, está na rocha, está na rocha, está na rocha. E nós estamos mandando aqui um recado para o inferno. Satanás quer te ver triste, Satanás quer te ver acabado, Satanás quer te jogar, mas ele sabe que se você estiver na rocha, vai bater os ventos, a tempestade, as enchentes, a casa pode até envergar, mas não cai nem quebra, porque Jesus é quem te dá sustento. Ei, Ele sustenta a tua vida. Vai adorando. Ele sustenta a tua casa, Ele sustenta a tua vida, Ele sustenta a tua família. Esse medo vai acabando agora. Jesus está te dizendo: eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Se você tem espiritualidade, se você tem vida profunda, pode vir a tempestade, pode vir a perseguição, pode vir a lágrima, pode vir o choro, pode vir a morte, pode vir a doença, mas a casa não cai. 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 Tem palavra de Deus na tua vida? A casa não cai. Tem milagre de Deus na tua vida? A casa não cai. Cristo está aí dentro. A casa não cai. Aleluia. Coloca lá, meu filho. 2 coisas para você nunca ser abalado. 2 coisas. Eu finalizo com isso aqui. Coloca lá. 2 coisas. Eu só coloquei 2 coisas para a sua casa não ser abalada. O primeiro ponto que nós colocamos aí: para a sua casa não ser abalada. Escute o mestre. Está aí. Ouça Jesus. Olhe para cá. Escute o mestre. Olhe para mim aqui. Se alguém diz que você vai morrer, não ligue para ela, não ligue para ele. Se alguém diz assim: eu também sofro disso, não viva disso. Você tem que ouvir a palavra do mestre. E a palavra do mestre tem vida. E a palavra do mestre tem poder. Quem crê na palavra do mestre? Quem crê? Jesus disse para o centurião em Mateus 9: vai, o teu servo já está curado. Ele foi e encontrou o servo curado. E ele disse: manda tão somente uma palavra. Quem crê no poder da palavra de Cristo? Quem está liberando essa palavra de autoridade?
Você tem essa palavra de autoridade, irmão. Então é o seguinte, escute a Jesus. Eu posso ir num psicólogo, pastor? Pode. Eu posso ir no psiquiatra? Pode. Eu posso ir no filósofo? Pode. Eu posso ir no terapeuta? Pode. Eu posso ir, pastor, no maior advogado? Pode. Mas ele não é o teu mestre. Ele tem palavras de teorias, mas nenhum deles tem palavra da vida. Só quem tem palavra da vida é Jesus. Só quem tem, aleluia. A Marta e Maria, lá em João 11 disseram, já cheira mal, porque é de 4, mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25, quem crê em mim, eu tenho palavra da vida. Lázaro sai. Eita glória. E Lázaro saiu com vida. Com vida. Com vida. Com vida. Com vida. A segunda coisa para a tua casa não cair, olha aí, nós precisamos edificar bem. Assim como eu falei agora, de estrutura, você pode observar, irmão, a estrutura mental, a estrutura de um pai dentro de casa, com um filho, vai fortalecendo ele, para que ele seja um homem, para a mãe vai fortalecendo a criancinha, a meninazinha, para ser uma mulher. E aí observem bem, eu estou dizendo que quem edifica a vida em Cristo, não tem nada que possa lhe destruir. Se a tua casa está em Cristo, você vai ficar sempre de pé. Quem glorifica a Deus?